Capítulo 5. Planejamento e implantação de hortas e pomares. O planejamento é uma das etapas mais importantes da horticultura, seja para uma pequena horta familiar ou para um grande pomar comercial. Antes mesmo do plantio, é necessário analisar diversos fatores que irão determinar o sucesso da produção. O primeiro deles é a escolha do local. O solo deve apresentar boa qualidade, pois ele será a base para o desenvolvimento das plantas durante todo o ciclo produtivo. Além disso, é preciso considerar as condições climáticas da região. Locais sujeitos a geadas, granizo e ventos fortes exigem maior cuidado, já que esses fatores podem quebrar galhos, prejudicar a produção e favorecer a disseminação de doenças. Outro aspecto importante é a quantidade de chuva. Regiões que recebem mais de 1.500 milímetros de chuva por ano exigem cuidados extras com drenagem e manejo do solo. Já regiões que recebem menos de 500 milímetros anuais dependem obrigatoriamente da irrigação para garantir uma produção satisfatória. A topografia também influencia diretamente na implantação da área. O ideal é que o terreno possua inclinação inferior a 20%. Quando essa inclinação é maior, torna-se necessário utilizar práticas conservacionistas, como o plantio em curvas de nível, para reduzir o risco de erosão. Além do solo e do clima, o produtor deve avaliar a disponibilidade de água de boa qualidade, a proximidade dos mercados consumidores, a facilidade de transporte da produção e a disponibilidade de mão de obra. Entre os diferentes setores da horticultura, a floricultura é a atividade que normalmente exige maior quantidade de trabalho manual, seguida pela olericultura e, posteriormente, pela fruticultura. Outro ponto fundamental é a escolha das espécies que serão cultivadas. Essa decisão deve considerar tanto a preferência do mercado quanto a adaptação das plantas às condições climáticas da região. Hortaliças como alface, batata, cenoura e tomate apresentam melhor desenvolvimento em temperaturas mais baixas. Já culturas como quiabo, jiló, melão e melancia preferem regiões mais quentes. Depois da escolha da área, inicia-se a estruturação da propriedade. O primeiro passo é realizar um levantamento planealtimétrico, que serve para mapear o terreno e definir a localização das futuras instalações. Em seguida, realiza-se o preparo físico do solo, incluindo operações como destoca, subsolagem e gradagem. No caso das hortaliças, os canteiros normalmente possuem entre 20 e 30 centímetros de altura e aproximadamente 1 metro de largura. Em terrenos inclinados, esses canteiros devem ser construídos acompanhando o nível do terreno para diminuir a erosão. Outra alternativa bastante utilizada é o cultivo mínimo. Nesse sistema, realiza-se apenas a roçagem da vegetação existente e o preparo da faixa onde será realizado o plantio. Esse método reduz a erosão e permite que a adubação seja feita diretamente no sulco de plantio, utilizando calcário dolomítico, superfosfato simples e matéria orgânica. Quando se trata de pomares comerciais, ou seja, áreas destinadas ao cultivo econômico de frutíferas perenes, o planejamento inclui a definição da densidade de plantio. Em geral, essa densidade varia entre 200 e 500 plantas por hectare. Quanto maior a densidade, maior tende a ser a produtividade por área. Entretanto, o aumento da quantidade de plantas também eleva a necessidade de podas e favorece o aparecimento de doenças fúngicas devido à menor circulação de ar entre as copas. Também é necessário elaborar um cronograma de produção. Frutíferas de ciclo curto ou produção contínua, como abacaxi, banana e acerola, começam a produzir em poucos meses e permitem colheitas frequentes. Em contrapartida, espécies de maior porte, como abacate, atemoia e jabuticaba, normalmente levam entre 3 e 5 anos para iniciar a produção, exigindo planejamento financeiro e cálculos precisos de espaçamento. O espaçamento é considerado um dos fatores mais importantes do planejamento agrícola, pois determina quantas plantas poderão ocupar determinada área. Além disso, influencia o crescimento das plantas, a produtividade, o trânsito de máquinas e todas as operações de manejo. Para calcular o número de plantas por hectare, utiliza-se uma fórmula que relaciona a área total com o espaçamento entre as plantas. Por exemplo, em 1 hectare de pessegueiros plantados com espaçamento de 6 metros entre linhas e 4 metros entre plantas, cabem aproximadamente 417 plantas. Existe também um sistema de plantio triangular. Nesse sistema, as plantas são distribuídas formando triângulos equiláteros, o que permite um aproveitamento mais eficiente da área disponível. Como consequência, é possível cultivar aproximadamente 15% mais plantas do que no sistema quadrado tradicional. Por exemplo, utilizando espaçamento de 7 metros entre plantas, é possível obter aproximadamente 235 plantas por hectare. Outra forma de organização é o plantio em fileiras simples ou fileiras duplas. Nas fileiras simples, as plantas são distribuídas em uma única linha, normalmente mantendo cerca de 3,5 metros entre as fileiras. Já nas fileiras duplas, 2 linhas ficam próximas entre si, enquanto um espaço maior separa cada conjunto de fileiras. Esse sistema proporciona melhor aproveitamento da área e aumenta a densidade de plantio. Entretanto, exige maior planejamento para evitar competição excessiva entre as plantas.
Os sistemas de baixa densidade apresentam vantagens como menor custo de implantação, maior vida útil do pomar, melhor iluminação, maior circulação de ar e menor necessidade de mão de obra para a condução das plantas. Por outro lado, os sistemas de alta densidade proporcionam maior produtividade por unidade de área, melhor aproveitamento do solo, dos fertilizantes e da mão de obra. Além disso, as plantas permanecem menores, facilitando o manejo e antecipando a entrada em produção. O maior sombreamento também reduz o crescimento de plantas invasoras. Como desvantagens, esses sistemas apresentam custos mais elevados de implantação, necessidade de irrigação, maior controle fitossanitário, maior risco de doenças e exigência de técnicas de manejo mais sofisticadas. O plantio comercial pode ser realizado de diferentes maneiras. O plantio em covas utiliza normalmente dimensões de 30 por 30 por 30 centímetros. O plantio em sulcos é mais indicado para grandes áreas comerciais, utilizando sulcos entre 30 e 40 centímetros de profundidade. Já os camalhões são recomendados para solos sujeitos ao encharcamento. No cultivo de citros, o espaçamento varia conforme o porte da variedade. Laranjeiras de porte médio, como pera e rubi, normalmente utilizam espaçamento de 7 metros entre linhas por 5 metros entre plantas. Variedades de maior porte, como Bahia, Baianinha, Natal e Valência, utilizam 7 por 6 metros. O limão Tahiti também utiliza 7 por 6 metros. Já as tangerinas Poncan e Murcott costumam utilizar 7 por 5 metros. Nos sistemas de ultradensamento, esses espaçamentos são reduzidos para aproximadamente 4 a 6 metros entre linhas e 1 a 2 metros entre plantas, aumentando significativamente a quantidade de árvores por hectare. Quando a área não utiliza mecanização agrícola, os espaçamentos podem ser menores. Já em áreas mecanizadas, o espaçamento entre linhas costuma ser ampliado para facilitar o trânsito dos tratores e demais equipamentos agrícolas. Em média, um pomar adulto apresenta aproximadamente 500 árvores por hectare, enquanto pomares jovens podem ultrapassar 600 árvores por hectare. O vigor das plantas também interfere no espaçamento. Plantas muito vigorosas necessitam de maiores distâncias entre linhas e entre plantas. Já plantas de porte reduzido, chamadas de nanicas, permitem espaçamentos menores e, consequentemente, maior densidade de plantio. As plantas frutíferas podem ser classificadas de acordo com o clima em 3 grandes grupos: temperadas, subtropicais e tropicais. As frutíferas de clima temperado apresentam hábito caducifólio, ou seja, perdem suas folhas durante determinada época do ano. Possuem maior resistência às baixas temperaturas e necessitam de um período de frio para estimular o florescimento e a frutificação. Exemplos incluem macieira, videira, pessegueiro, ameixeira e marmeleiro. É importante destacar que resistência ao frio não significa resistência à geada. Embora sejam mais adaptadas às baixas temperaturas, essas plantas ainda podem sofrer danos provocados por geadas intensas. Nesse contexto, aparecem 2 conceitos importantes. O primeiro é a adaptação biológica, que representa a capacidade da planta de produzir descendentes férteis e garantir a continuidade da espécie. O segundo é a adaptação agronômica, relacionada à capacidade da planta produzir economicamente, independentemente das condições de solo e clima. As frutíferas subtropicais apresentam menor necessidade de frio e nem sempre perdem suas folhas durante o inverno. Desenvolvem-se melhor em temperaturas médias entre 15 e 22 graus Celsius. Como exemplos, destacam-se as plantas cítricas, o abacateiro, a goiabeira, a jabuticabeira e a oliveira. Já as frutíferas tropicais possuem folhas permanentes, chamadas de perennifólias, não toleram baixas temperaturas e desenvolvem-se melhor em médias anuais entre 22 e 30 graus Celsius. Entre os principais exemplos estão a bananeira, o mamoeiro, o maracujazeiro e o abacaxizeiro. Entre as plantas medicinais existe uma característica importante. Ainda há relativamente poucos dados agronômicos disponíveis quando comparados às culturas tradicionais. As plantas medicinais são definidas como aquelas que possuem, em um ou mais órgãos, substâncias com finalidade terapêutica, conhecidas como princípios ativos. A fitoterapia é o ramo que estuda a utilização dessas plantas para prevenção e tratamento de doenças. É extremamente importante realizar a identificação correta das espécies, pois uma mesma planta pode receber nomes diferentes dependendo da região, e o mesmo nome popular pode ser utilizado para espécies completamente distintas, inclusive plantas tóxicas. Na implantação de hortas, o padrão cultural representa a sequência anual das culturas cultivadas e dos períodos de pousio existentes em determinada área. O cultivo simples, também chamado de monocultivo, ocorre quando apenas uma cultura ocupa a área durante o ano agrícola. Já a monocultura corresponde ao cultivo repetitivo da mesma espécie ao longo dos anos na mesma área. Existe ainda o cultivo múltiplo, também conhecido como policultivo, no qual 2 ou mais culturas ocupam simultaneamente ou sucessivamente a mesma área durante o mesmo ano. Entre os diferentes sistemas de cultivo múltiplo está o cultivo em linhas, onde cada espécie ocupa fileiras distintas. Existe também o cultivo misto ou consorciado, no qual diferentes espécies são plantadas juntas na mesma área. Outro sistema é o cultivo relay, em que 2 culturas permanecem simultaneamente na área durante parte do ciclo produtivo.
Há ainda o cultivo sequencial, em que uma cultura é plantada logo após a outra, aproveitando melhor o tempo disponível. Também existe o sistema de soqueira, que aproveita o rebrote das plantas remanescentes após a colheita, e o cultivo vertical, que utiliza diferentes alturas para produzir duas ou mais culturas simultaneamente. Uma prática extremamente importante é a rotação de culturas, responsável por manter a fertilidade do solo, reduzir a incidência de pragas, diminuir doenças e melhorar o equilíbrio do ambiente agrícola. Na consorciação de culturas, diferentes espécies podem ser cultivadas juntas, desde que sejam compatíveis entre si. Essa associação pode ocorrer de maneira mista, com distribuição intercalada das plantas, ou em linhas, onde cada espécie ocupa fileiras específicas. A principal vantagem da consorciação é o melhor aproveitamento do espaço, além da redução de pragas, doenças e do aumento da produtividade. Entretanto, exige planejamento adequado para evitar competição entre as culturas. Algumas combinações são bastante favoráveis. A abóbora apresenta boa associação com alface, feijão, manjericão, melão e milho. A selga combina bem com cebola, cenoura, couve e feijão. A alface desenvolve-se bem ao lado de alho, alho-poró, couve e feijão. O alho associa-se positivamente com diversas culturas, como alface, cebola, cenoura, couve-flor, morango, pepino e repolho. O alho-poró também apresenta boa compatibilidade com alho, beterraba, cenoura, couve, morango e pepino. A batata combina bem com ervilha, feijão, espinafre, rabanete e repolho, enquanto a berinjela apresenta boa associação com ervilha, feijão, tomate, salsa e tomilho. A cebola associa-se positivamente com alface, cenoura, morango e tomate. Já a cenoura apresenta excelente compatibilidade com alface, alho, cebola, coentro, ervilha, espinafre, rabanete e tomate. Independentemente das espécies escolhidas, o sucesso da consorciação depende da seleção de culturas que se complementem, evitando competição por água, nutrientes, luz e espaço. Por fim, o arranjo espacial da cultura é determinado pela orientação das linhas de plantio em relação ao sentido norte-sul, pela densidade populacional de plantas, pela distribuição das plantas no terreno e pelo sistema de condução adotado. Todos esses fatores influenciam diretamente a interceptação da luz solar, a produtividade e a eficiência do manejo agrícola. Capítulo 6. Solo e adubação na horticultura. Parte 1. Quando falamos em horticultura, um dos fatores que mais influenciam o sucesso da produção é o solo. Não basta escolher uma boa cultivar ou utilizar sementes de qualidade se o solo não oferecer condições adequadas para o desenvolvimento das plantas. Por isso, conhecer as características físicas e químicas do solo e realizar um manejo adequado da fertilidade são etapas fundamentais para alcançar altas produtividades e produtos de boa qualidade. O preparo do solo começa muito antes do plantio. O primeiro objetivo é criar um ambiente favorável para que as raízes consigam crescer livremente, absorvendo água e nutrientes de maneira eficiente. Para isso, normalmente realiza-se uma aração profunda, com profundidade superior a 40 centímetros. Essa operação rompe camadas compactadas do solo, melhora a infiltração de água, favorece a aeração e permite que as raízes explorem um volume maior de terra. Após a aração, realiza-se a gradagem, cuja função é destorroar o solo, nivelar a superfície e facilitar as operações seguintes. Depois dessa etapa vem um procedimento extremamente importante, conhecido como calagem. A calagem não deve ser confundida com adubação. Enquanto a adubação fornece nutrientes para as plantas, a calagem tem como principal objetivo corrigir a acidez do solo. Em muitos solos brasileiros, principalmente aqueles altamente intemperizados, o pH é naturalmente ácido. Essa acidez dificulta a absorção de diversos nutrientes e pode até aumentar a disponibilidade de elementos tóxicos, como o alumínio. Para corrigir esse problema, utiliza-se preferencialmente o calcário dolomítico. Esse tipo de calcário possui cálcio e magnésio em sua composição, contribuindo não apenas para elevar o pH do solo, mas também para fornecer esses nutrientes às plantas. Entretanto, a correção do solo não ocorre imediatamente. O calcário necessita de um período que normalmente varia entre 30 e 60 dias para reagir completamente. Além disso, é indispensável que ele seja incorporado ao solo por meio de uma nova aração ou de uma gradagem, garantindo contato com a maior quantidade possível de partículas do solo. Somente depois da correção da acidez inicia-se a adubação propriamente dita. A primeira etapa é chamada de adubação de plantio, também conhecida como adubação de base. Seu objetivo é fornecer às plantas os nutrientes necessários para os estágios iniciais de crescimento. Entre esses nutrientes destacam-se os macronutrientes primários, conhecidos pela sigla NPK. O nitrogênio é responsável principalmente pelo desenvolvimento da parte vegetativa da planta. Ele participa da formação das folhas, estimula o crescimento e favorece a produção de clorofila, tornando-se essencial para a fotossíntese. O fósforo apresenta papel fundamental no desenvolvimento do sistema radicular. Além disso, participa da produção de energia dentro das células vegetais e favorece o florescimento, a frutificação e, em diversas culturas, a formação dos órgãos comerciais subterrâneos. Já o potássio está diretamente relacionado à qualidade da produção.
Ele melhora o enchimento dos frutos, aumenta a resistência ao transporte e ao armazenamento, regula o equilíbrio hídrico da planta e contribui para maior resistência a doenças e condições de estresse. Além dos macronutrientes primários, existem também os macronutrientes secundários. O cálcio participa da estrutura das paredes celulares, proporcionando maior firmeza aos tecidos vegetais. O magnésio possui importância especial por fazer parte da molécula de clorofila, sendo indispensável para que a fotossíntese ocorra de maneira eficiente. Durante o desenvolvimento da cultura, normalmente torna-se necessária uma nova aplicação de fertilizantes. Essa etapa recebe o nome de adubação de cobertura. Na adubação de cobertura, são utilizadas fontes de nitrogênio de rápida disponibilidade, como a ureia e o sulfato de amônio, permitindo que a planta continue recebendo nutrientes durante seu crescimento. Além dos macronutrientes, também existem os micronutrientes, que são exigidos em menores quantidades, mas continuam sendo essenciais para o metabolismo vegetal. Entre eles, destaca-se o boro, importante para a polinização, para o crescimento dos tecidos e para a formação adequada dos frutos. Outro micronutriente importante é o molibdênio, que participa diretamente dos processos de aproveitamento do nitrogênio pela planta, sendo indispensável para que esse nutriente seja corretamente utilizado. Existem diferentes formas de realizar essas aplicações. Os fertilizantes podem ser aplicados diretamente no solo, distribuídos manualmente, incorporados por meio da água de irrigação em um sistema conhecido como fertirrigação, ou ainda aplicados através de pulverizações foliares. Quando a aplicação é realizada diretamente no solo, recomenda-se irrigar logo em seguida. A água ajuda a dissolver o fertilizante, favorecendo sua incorporação ao solo e reduzindo perdas. Entre todas as práticas agrícolas, a adubação é considerada uma das mais importantes para o sucesso da horticultura. O fornecimento equilibrado de nutrientes garante crescimento adequado, maior produtividade, melhor qualidade dos produtos colhidos e maior retorno econômico ao produtor. Entretanto, antes de definir qualquer programa de fertilização, o procedimento mais importante é realizar uma análise química do solo. Essa análise permite conhecer exatamente quais nutrientes estão disponíveis, identificar possíveis deficiências e verificar se existe necessidade de correção da acidez. Com essas informações, torna-se possível calcular a quantidade correta de fertilizantes para cada cultura, evitando tanto a deficiência quanto o desperdício de adubos. Além da economia, essa prática reduz impactos ambientais provocados pelo uso excessivo de fertilizantes e aumenta a eficiência da produção agrícola. Quando não existe uma análise química disponível, podem ser utilizadas recomendações gerais obtidas por pesquisas agronômicas. No entanto, essas recomendações servem apenas como referência, pois cada propriedade apresenta características próprias relacionadas ao solo, ao clima, ao sistema de cultivo e ao potencial produtivo esperado. Entre as principais culturas hortícolas, a batata merece destaque por apresentar elevada exigência nutricional. Isso ocorre porque o órgão comercial da planta é o tubérculo, uma estrutura subterrânea responsável pelo armazenamento de reservas. Para que esses tubérculos cresçam adequadamente, a planta necessita de grande disponibilidade de nutrientes durante praticamente todo o ciclo. Por essa razão, o planejamento da adubação exerce influência direta sobre a produtividade e sobre a qualidade final da colheita. No momento do plantio, realiza-se a adubação de base, destinada a fornecer os nutrientes necessários para o estabelecimento inicial da cultura. De maneira geral, recomenda-se aplicar entre 120 e 200 kg de nitrogênio por hectare, entre 300 e 500 kg de fósforo por hectare e entre 80 e 200 kg de potássio por hectare. O nitrogênio estimula principalmente o crescimento da parte aérea da planta. Quanto maior o desenvolvimento das folhas, maior será a capacidade de realizar fotossíntese e produzir energia para o crescimento dos tubérculos. O fósforo possui importância ainda maior na cultura da batata. Ele participa intensamente do desenvolvimento das raízes e da formação dos tubérculos, justificando as doses relativamente elevadas utilizadas nessa cultura. Já o potássio está relacionado à qualidade dos tubérculos. Sua presença aumenta o teor de matéria seca, melhora o sabor, favorece a conservação durante o armazenamento e reduz perdas após a colheita. Além da adubação realizada no plantio, a batata normalmente recebe uma adubação de cobertura durante seu desenvolvimento. Nessa etapa, costuma-se aplicar aproximadamente 70% da dose total de nitrogênio e cerca de metade da quantidade total de potássio recomendada para a cultura. Embora esse parcelamento possa ser realizado em mais de uma aplicação, na prática agrícola é muito comum concentrar toda a adubação de cobertura em uma única operação, aproximadamente 30 dias após o plantio. Esse momento coincide com uma fase de intenso crescimento vegetativo e elevada demanda por nutrientes, permitindo maior aproveitamento dos fertilizantes pela cultura. Outra hortaliça que apresenta elevada importância econômica é a alface. Por possuir ciclo relativamente curto e ter como parte comercial as folhas, a alface apresenta grande exigência em nitrogênio. Esse nutriente é o principal responsável pelo desenvolvimento vegetativo, favorecendo folhas maiores, mais verdes e de melhor qualidade comercial.
Na adubação de base, recomenda-se, de maneira geral, a aplicação de aproximadamente 30 kg de nitrogênio por hectare, entre 250 e 400 kg de fósforo por hectare e entre 80 e 90 kg de potássio por hectare. Entre as fontes de nitrogênio mais utilizadas, destaca-se o sulfato de amônio. Além de fornecer nitrogênio, esse fertilizante também disponibiliza enxofre, nutriente importante para diversos processos metabólicos e para o adequado desenvolvimento das folhas. Durante o crescimento da cultura, realiza-se a adubação de cobertura, utilizando entre 70 e 90 kg de nitrogênio por hectare. Na maioria das recomendações, essa quantidade é dividida em duas aplicações realizadas com intervalo aproximado de 15 dias. O parcelamento melhora o aproveitamento do nutriente pelas plantas, reduz perdas provocadas pela lixiviação e aumenta a eficiência da fertilização. Além dos macronutrientes, algumas recomendações técnicas também indicam a aplicação de aproximadamente 1 kg de boro por hectare. Apesar de ser exigido em pequenas quantidades, o boro é um micronutriente essencial para o crescimento das plantas, participando da formação dos tecidos e do desenvolvimento adequado da cultura. Entretanto, existe um cuidado importante. A diferença entre a dose adequada e a dose tóxica de boro é muito pequena. Por isso, sua aplicação deve ser baseada sempre que possível em análises de solo ou em recomendações técnicas específicas. O excesso desse micronutriente pode provocar sintomas de toxicidade, enquanto sua deficiência compromete o desenvolvimento da cultura. Por esse motivo, tanto a falta quanto o excesso de nutrientes devem ser evitados. O objetivo do manejo da fertilidade do solo é sempre fornecer às plantas exatamente aquilo de que elas necessitam, no momento adequado e na quantidade correta, garantindo alta produtividade, qualidade comercial e sustentabilidade da produção horticultural. Capítulo 7. Genética aplicada à horticultura. A genética é considerada um dos pilares da horticultura moderna. É por meio dela que se torna possível compreender como as características das plantas são transmitidas de uma geração para outra, e principalmente como selecionar indivíduos superiores capazes de originar cultivares mais produtivas, resistentes a pragas e doenças, adaptadas às diferentes condições ambientais e com melhor qualidade comercial. O melhoramento genético depende diretamente do conhecimento da variabilidade existente entre as plantas. Quanto maior for essa diversidade genética, maiores serão as chances de reunir em uma única cultivar diversas características desejáveis. Isso permite desenvolver plantas mais produtivas, mais resistentes aos estresses ambientais e capazes de atender às exigências do mercado consumidor. Um dos primeiros conceitos importantes dentro da genética vegetal é o chamado centro de origem das espécies. Esse termo corresponde à região do planeta onde determinada espécie surgiu e iniciou seu processo evolutivo, permanecendo por muito tempo submetida às condições naturais daquele ambiente. Um exemplo bastante conhecido é o tomate. O tomate cultivado tem origem na região andina da América do Sul, abrangendo áreas que atualmente pertencem ao Peru, à Bolívia e ao Chile. Nessas regiões ainda existem diversas formas silvestres da espécie, que preservam uma parte importante da sua variabilidade genética. Entretanto, é importante não confundir o conceito de centro de origem com o de centro de diversidade. O centro de origem representa o local onde a espécie surgiu durante sua evolução. Já o centro de diversidade corresponde ao local onde existe a maior quantidade de variações genéticas daquela espécie, reunindo diferentes populações, variedades, linhagens e materiais genéticos. Em algumas plantas, o centro de origem e o centro de diversidade coincidem. Em outras, esses locais são diferentes. Isso acontece porque, ao longo da história, o ser humano domesticou as plantas, realizou seleção de características desejáveis e promoveu sua dispersão para diferentes regiões do planeta. Para os programas de melhoramento genético, o centro de diversidade possui enorme importância. É nele que podem ser encontrados genes responsáveis pela resistência a doenças, tolerância à seca, adaptação a diferentes condições climáticas, maior produtividade e diversas outras características úteis para a agricultura. Outro conjunto de conceitos fundamentais envolve o genótipo e o fenótipo. O fenótipo corresponde a todas as características que conseguimos observar em uma planta. A altura, o formato das folhas, a coloração dos frutos, o tamanho, a produtividade, o ciclo de desenvolvimento e a resistência a doenças são exemplos de características fenotípicas. Já o genótipo corresponde ao conjunto de genes presentes naquele indivíduo. Em outras palavras, é toda a informação genética que a planta recebeu de seus ancestrais. Entretanto, o fenótipo não depende apenas do genótipo. Na verdade, as características observadas em uma planta resultam da interação entre os genes e o ambiente onde ela se desenvolve. O ambiente inclui fatores como temperatura, luminosidade, disponibilidade de água, fertilidade do solo, manejo agrícola e condições climáticas em geral. Por isso, costuma-se dizer que o fenótipo é resultado da soma do genótipo, do ambiente e da interação entre esses dois fatores. Esse conceito explica por que duas plantas geneticamente idênticas podem apresentar desempenhos completamente diferentes quando cultivadas em ambientes distintos. Imagine duas mudas produzidas por clonagem.
Como são geneticamente iguais, possuem exatamente o mesmo genótipo. Se uma delas for cultivada em um solo fértil, com irrigação adequada, boa luminosidade e manejo correto, seu desenvolvimento será excelente. Entretanto, se a outra for cultivada em um ambiente pobre em nutrientes, sujeito à seca e ao manejo inadequado, seu desenvolvimento será muito inferior. Isso demonstra que o potencial genético somente será plenamente expresso quando as condições ambientais forem favoráveis. Outro tema muito importante dentro do melhoramento vegetal é a utilização das espécies silvestres. Embora essas espécies normalmente apresentem pouco interesse comercial, elas constituem uma fonte extremamente valiosa de variabilidade genética. Ao longo da evolução, essas plantas desenvolveram mecanismos naturais de resistência contra pragas, doenças, seca, temperaturas extremas e diversos outros fatores ambientais. Esses genes podem ser incorporados às cultivares comerciais por meio de cruzamentos realizados pelos programas de melhoramento. Um exemplo clássico é a espécie Solanum pennelli, um parente silvestre do tomate cultivado. Diversos genes provenientes dessa espécie já foram incorporados às variedades comerciais de tomate, proporcionando maior resistência e melhor adaptação às condições ambientais. O uso das espécies silvestres também ajuda a evitar um problema conhecido como estreitamento da base genética. Quando uma cultura passa muitos anos sendo selecionada apenas pelas mesmas características, ocorre redução da diversidade genética. Essa redução torna a cultura mais vulnerável ao surgimento de novas doenças, pragas ou alterações ambientais. Por isso, ampliar constantemente a variabilidade genética disponível é uma estratégia fundamental para garantir segurança alimentar e sustentabilidade da agricultura. Todo esse patrimônio genético precisa ser preservado. É justamente essa a função dos bancos de germoplasma. Os bancos de germoplasma são coleções organizadas de materiais vegetais destinadas à conservação dos recursos genéticos das espécies. Nesses bancos podem ser armazenadas sementes, mudas, tecidos vegetais, amostras de DNA e até plantas inteiras, dependendo das características da espécie. O objetivo é garantir que esse material permaneça disponível para futuras pesquisas e para programas de melhoramento genético. Cada material conservado recebe o nome de acesso. Um acesso pode representar uma cultivar, uma população, uma linhagem ou até mesmo um único indivíduo que possua características genéticas de interesse. Quanto maior o número de acessos existentes em um banco de germoplasma, maior será a disponibilidade de genes para utilização futura. Essa diversidade pode ser essencial para solucionar problemas que ainda nem existem atualmente, como o surgimento de novas doenças ou alterações climáticas. Existem duas formas principais de conservação dos recursos genéticos: a conservação in situ e a conservação ex situ. A conservação in situ ocorre no próprio ambiente natural onde a espécie vive. Nesse sistema, as populações permanecem evoluindo naturalmente sob a ação da seleção natural, preservando tanto o patrimônio genético existente quanto a capacidade de gerar novas combinações genéticas ao longo das gerações. Já a conservação ex situ ocorre fora do ambiente natural. Nesse caso, o material vegetal é mantido em coleções vivas, bancos de sementes, laboratórios de cultura de tecidos ou coleções de DNA. Cada método apresenta vantagens específicas, sendo escolhido de acordo com a espécie e com os objetivos do programa de conservação. Entre todas essas estratégias, o armazenamento de sementes é considerado uma das formas mais simples, econômicas e eficientes para conservar a maioria das espécies cultivadas. Entretanto, nem todas as sementes apresentam o mesmo comportamento durante o armazenamento. Grande parte das plantas agrícolas produz sementes conhecidas como sementes ortodoxas. Essas sementes suportam processos de secagem e armazenamento em baixas temperaturas sem perder sua capacidade de germinação. Graças a essa característica, podem permanecer armazenadas durante muitos anos em câmaras frias e bancos de germoplasma, mantendo sua viabilidade para utilização futura. Por outro lado, algumas espécies produzem sementes chamadas recalcitrantes. Essas sementes não toleram a desidratação nem o congelamento. Quando perdem grande quantidade de água ou são armazenadas em temperaturas muito baixas, acabam perdendo sua capacidade de germinar. Nesses casos, o armazenamento convencional torna-se inviável. Por isso, torna-se necessário utilizar estratégias alternativas de conservação, como a manutenção de plantas vivas em campo, o cultivo de tecidos em laboratório, a conservação in vitro e outras técnicas biotecnológicas. A escolha da melhor estratégia depende das características fisiológicas da espécie e da finalidade da conservação. Independentemente do método utilizado, todos possuem o mesmo objetivo: preservar a diversidade genética das plantas para que ela continue disponível às futuras gerações. Essa conservação representa uma verdadeira garantia para a agricultura do futuro, pois possibilita o desenvolvimento de novas cultivares mais produtivas, mais resistentes, melhor adaptadas às mudanças climáticas e capazes de atender às necessidades de uma população mundial cada vez maior. Em resumo, a genética aplicada à horticultura fornece as bases para compreender a herança das características vegetais, explorar a variabilidade genética existente, conservar recursos genéticos e desenvolver plantas cada vez mais eficientes.
Todo o avanço obtido no melhoramento vegetal depende da preservação dessa diversidade, demonstrando que conhecer a genética significa também garantir a sustentabilidade e a evolução da agricultura nas próximas décadas. Capítulo 8. Melhoramento genético de espécies hortícolas. O melhoramento genético é o conjunto de técnicas utilizadas para desenvolver plantas com características agronômicas superiores. Na horticultura, seu principal objetivo é produzir cultivares mais produtivas, resistentes a pragas e doenças, tolerantes aos estresses ambientais, adaptadas às diferentes regiões de cultivo e capazes de produzir alimentos de maior qualidade e valor comercial. Desde os primórdios da agricultura, o ser humano percebeu que algumas plantas apresentavam características melhores do que outras. Assim, passou a selecionar aquelas que produziam frutos maiores, mais saborosos, mais resistentes ou mais produtivos, para servirem de base aos plantios seguintes. No início, essa seleção era realizada de maneira totalmente empírica, baseada apenas na observação. Com o avanço da ciência, entretanto, o melhoramento vegetal passou a utilizar conhecimentos de genética, estatística, fisiologia vegetal e biotecnologia, tornando possível obter resultados muito mais rápidos, precisos e eficientes. Para compreender como novas cultivares são desenvolvidas, é fundamental conhecer primeiro a forma como as plantas se reproduzem. Isso porque o sistema reprodutivo determina quais estratégias poderão ser utilizadas pelos programas de melhoramento. De acordo com a forma predominante de reprodução, as espécies hortícolas podem ser divididas em dois grandes grupos: as plantas autógamas e as plantas alógamas. As plantas autógamas realizam predominantemente a autofecundação. Isso significa que o pólen fecunda a própria flor da planta, muitas vezes antes mesmo que ela se abra ou receba pólen proveniente de outro indivíduo. Como consequência, ao longo das gerações ocorre um aumento progressivo da homozigose, ou seja, aumenta a quantidade de genes iguais em cada indivíduo. Com isso, as populações tornam-se extremamente uniformes do ponto de vista genético. Essa uniformidade representa uma grande vantagem para os programas de melhoramento, pois facilita a obtenção de linhagens estáveis, nas quais praticamente todas as plantas apresentam as mesmas características. Entre os principais exemplos de espécies autógamas utilizadas na horticultura estão o tomate, a alface e o feijão vagem. Já as plantas alógamas apresentam um comportamento completamente diferente. Nessas espécies, a reprodução depende da polinização cruzada entre indivíduos geneticamente diferentes. Em vez de ocorrer autofecundação, o pólen produzido por uma planta fecunda as flores de outra planta da mesma espécie. Esse mecanismo mantém elevada variabilidade genética dentro da população, favorecendo a formação de indivíduos heterozigotos e aumentando a capacidade de adaptação da espécie às mudanças ambientais. Entre os principais exemplos de espécies alógamas encontram-se a cenoura e o quiabo. Essa diferença entre espécies autógamas e alógamas possui enorme importância prática, pois influencia diretamente as estratégias utilizadas tanto no desenvolvimento de novas cultivares quanto na produção comercial de sementes. Algumas espécies apresentam um mecanismo natural bastante interessante chamado autoincompatibilidade genética. Nessas plantas, mesmo que o pólen seja depositado sobre o estigma da própria flor, a fecundação não acontece. Isso ocorre porque existe um sistema de reconhecimento genético capaz de identificar que aquele pólen pertence ao mesmo indivíduo e impedir o crescimento do tubo polínico. Como consequência, os óvulos não são fecundados e não ocorre formação de sementes. Esse mecanismo favorece naturalmente a polinização cruzada, aumentando a variabilidade genética das populações. Em cultivos comerciais compostos por espécies autoincompatíveis, costuma-se plantar diferentes cultivares compatíveis na mesma área. Dessa forma, sempre haverá pólen de outro indivíduo disponível para garantir a fecundação e a produção de frutos. Outro mecanismo extremamente importante dentro do melhoramento vegetal é a macho-esterilidade. Nesse caso, a planta desenvolve normalmente suas flores e seus órgãos masculinos. Porém, o pólen produzido é inviável ou incapaz de realizar a fecundação. Essa característica apresenta enorme importância econômica, principalmente na produção de sementes híbridas. Quando uma planta é naturalmente macho estéril, torna-se desnecessário retirar manualmente suas anteras para impedir a autofecundação. Isso reduz bastante o custo e o tempo necessários para realizar cruzamentos controlados. Dependendo do mecanismo genético envolvido, a fertilidade pode ser recuperada posteriormente por meio da utilização de genes especiais, chamados genes restauradores da fertilidade. Quando a espécie não apresenta macho-esterilidade, torna-se necessário impedir artificialmente a autofecundação. Para isso, utiliza-se uma técnica conhecida como emasculação. A emasculação consiste na retirada das anteras da flor antes que o pólen seja liberado. Depois dessa remoção, o pesquisador aplica manualmente o pólen proveniente da planta previamente escolhida como genitor masculino. Esse procedimento garante que toda a descendência seja realmente resultado do cruzamento planejado, permitindo reunir características desejáveis presentes em diferentes linhagens. Mesmo atualmente, a emasculação continua sendo uma das técnicas mais importantes dos programas de hibridação realizados em diversas espécies hortícolas.
Grande parte dos híbridos comerciais existentes atualmente é produzida a partir das chamadas linhagens puras. Uma linhagem pura corresponde a um conjunto de plantas altamente homozigotas, obtidas após várias gerações sucessivas de autofecundação acompanhadas de seleção. A cada nova geração, a variabilidade genética diminui até que praticamente todos os indivíduos apresentem constituição genética muito semelhante. Essa elevada uniformidade permite utilizar diferentes linhagens como plantas parentais na produção dos híbridos comerciais. Os híbridos são produzidos por meio do cruzamento entre duas linhagens puras geneticamente diferentes. Imagine, por exemplo, uma linhagem cujo genótipo seja representado por duas letras A maiúsculas e outra linhagem representada por duas letras A minúsculas. Quando essas duas linhagens são cruzadas, todos os descendentes da primeira geração apresentam um genótipo formado por uma letra A maiúscula e uma letra minúscula. Essa primeira geração recebe o nome de geração F1, também conhecida como híbrido simples. Como todos os indivíduos possuem exatamente a mesma constituição genética, as plantas apresentam elevado grau de uniformidade. Essa uniformidade pode ser observada no crescimento, na época de florescimento, na produção, no tamanho dos frutos e em diversas outras características agronômicas. Essa padronização facilita muito o manejo da cultura e proporciona colheitas mais uniformes, algo extremamente valorizado pela agricultura comercial. Além dessa uniformidade, os híbridos costumam apresentar outra vantagem muito importante, o chamado vigor híbrido, também conhecido como heterose. A heterose corresponde ao fenômeno em que o híbrido apresenta desempenho superior ao de seus próprios pais. Esse ganho pode manifestar-se de diversas maneiras. Os híbridos podem produzir mais frutos, crescer com maior vigor, apresentar melhor adaptação às condições ambientais, maior resistência a pragas e doenças, ou fornecer produtos de melhor qualidade. Em outras palavras, o cruzamento entre duas linhagens diferentes pode gerar uma planta superior às duas plantas que lhe deram origem. A intensidade desse ganho pode ser estimada por uma fórmula que compara o desempenho do híbrido com a média obtida pelas duas linhagens parentais. Quanto maior for essa diferença positiva, maior será o efeito da heterose e maior será o ganho proporcionado pelo cruzamento. Entretanto, existe uma característica importante que todo produtor deve conhecer. As vantagens dos híbridos normalmente ficam restritas apenas à primeira geração. Quando uma planta híbrida sofre autofecundação e produz sementes, origina-se a chamada geração F2. Nessa geração ocorre um fenômeno conhecido como segregação genética. Isso significa que os genes começam novamente a se separar e a formar diferentes combinações. Como consequência, parte das plantas se torna semelhante ao primeiro genitor, outra parte se aproxima do segundo genitor e apenas uma parcela mantém características parecidas com o híbrido original. Essa segregação reduz a uniformidade da população e provoca diminuição do vigor híbrido observado na geração F1. Por esse motivo, agricultores que trabalham com sementes híbridas normalmente compram sementes novas a cada safra, em vez de guardar sementes produzidas pelas próprias plantas. Embora isso aumente o custo de produção, garante que todas as plantas apresentem novamente o elevado desempenho característico da primeira geração híbrida. Um exemplo interessante para compreender essa relação entre sistema reprodutivo e produção de híbridos é a soja. A soja é uma espécie predominantemente autógama. Na maioria das vezes, sua autofecundação acontece antes mesmo da abertura das flores. Isso torna extremamente difícil realizar cruzamentos controlados em larga escala. Além dessa dificuldade técnica, as cultivares comerciais de soja já apresentam elevada produtividade quando cultivadas na forma de linhagens puras. Assim, o ganho econômico proporcionado pela produção de híbridos torna-se pequeno quando comparado aos custos necessários para obtê-los. Por essa razão, diferentemente do milho, do tomate, do pimentão e de diversas outras hortaliças, praticamente não existem híbridos comerciais de soja produzidos em larga escala. Em resumo, o melhoramento genético constitui uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da horticultura moderna. O conhecimento dos sistemas reprodutivos, da autoincompatibilidade, da macho-esterilidade, da emasculação, da formação de linhagens puras e da produção de híbridos permite desenvolver cultivares cada vez mais produtivas, resistentes e adaptadas às necessidades da agricultura atual. Entre todas as vantagens obtidas pelos híbridos, destacam-se a elevada uniformidade e o vigor híbrido, características que explicam sua ampla utilização na produção comercial de inúmeras espécies hortícolas. Capítulo 9. Biotecnologia aplicada à horticultura. A biotecnologia pode ser definida como o conjunto de técnicas que utiliza organismos vivos, células ou moléculas biológicas para desenvolver novos produtos e processos de interesse da agricultura. Na horticultura, essas técnicas representam um grande avanço, pois atuam como importantes ferramentas de apoio ao melhoramento genético, tornando a seleção de plantas superiores muito mais rápida, precisa e eficiente. É importante entender que a biotecnologia não veio para substituir os métodos tradicionais de melhoramento. Na realidade, ela funciona como um complemento dessas técnicas.
Enquanto o melhoramento convencional continua sendo a base para a obtenção de novas cultivares, a biotecnologia reduz o tempo necessário para alcançar os resultados desejados e amplia as possibilidades de desenvolver plantas com características agronômicas superiores. Atualmente, diversas ferramentas biotecnológicas são utilizadas na horticultura, destacando-se a cultura de tecidos, a micropropagação, os marcadores moleculares, a engenharia genética e a edição gênica. Entre todas essas técnicas, uma das mais importantes é a cultura de tecidos vegetais. A cultura de tecidos consiste no cultivo de pequenas partes da planta, chamadas de explantes, em ambiente totalmente controlado dentro de um laboratório. Esses explantes podem ser formados por diferentes partes da planta, como meristemas, gemas, folhas, raízes, caules ou até mesmo células isoladas. Antes que esse material seja cultivado, ele passa por um rigoroso processo de desinfestação. Esse procedimento tem como objetivo eliminar fungos, bactérias e outros micro-organismos que poderiam contaminar o cultivo e comprometer o desenvolvimento das plantas produzidas em laboratório. Após essa etapa de esterilização, os explantes são colocados em meios de cultura especialmente preparados. Esses meios nutritivos contêm água, sais minerais, vitaminas, carboidratos e reguladores de crescimento vegetal, fornecendo tudo o que as células necessitam para sobreviver e se multiplicar. Sob essas condições controladas, ocorre intensa divisão celular, permitindo inicialmente a formação de novos tecidos e, posteriormente, de plantas completas. Todo esse processo acontece em ambiente totalmente asséptico, ou seja, livre de contaminações, mantendo rigoroso controle da temperatura, da luminosidade, da umidade e das condições nutricionais. Esse controle garante elevado índice de sucesso na produção das mudas e reduz significativamente os riscos de contaminação. A cultura de tecidos somente é possível graças a uma característica extremamente importante das células vegetais, conhecida como totipotência celular. A totipotência estabelece que praticamente toda célula vegetal possui capacidade de originar uma planta completa, desde que seja colocada nas condições adequadas. Durante o desenvolvimento normal da planta, as células passam por um processo chamado diferenciação. Isso significa que algumas passam a formar folhas, outras raízes, outras vasos condutores e assim por diante. Apesar dessa especialização, praticamente todas continuam preservando todo o patrimônio genético da planta. Quando essas células são levadas ao laboratório e estimuladas pelos reguladores de crescimento presentes no meio de cultura, elas podem voltar a dividir-se intensamente. A partir dessa multiplicação celular, novos órgãos são formados, até que uma planta completa seja regenerada. Como essa nova planta foi produzida a partir de uma célula ou de um pequeno fragmento da planta original, ela mantém praticamente as mesmas características genéticas da planta que lhe deu origem. Por isso, a totipotência é considerada um dos fundamentos mais importantes de toda a biotecnologia vegetal moderna. A principal aplicação prática da cultura de tecidos é a micropropagação. A micropropagação é uma técnica que permite produzir milhares de mudas em um intervalo relativamente curto de tempo, utilizando apenas uma planta matriz previamente selecionada. Como durante esse processo não ocorre fecundação, todas as mudas produzidas são geneticamente iguais à planta original. Essas mudas são chamadas de clones, pois preservam praticamente todas as características agronômicas da planta matriz. Essa uniformidade representa uma enorme vantagem para a agricultura comercial. Além da elevada capacidade de multiplicação, a micropropagação apresenta outro benefício extremamente importante. Ela permite produzir mudas livres de patógenos. Isso acontece principalmente quando são utilizados meristemas apicais como explantes. Os meristemas correspondem às regiões responsáveis pelo crescimento da planta e, normalmente, apresentam baixa concentração de vírus e de outros agentes causadores de doenças. Por essa razão, a utilização desses tecidos possibilita produzir mudas com excelente qualidade sanitária. Na horticultura brasileira, a micropropagação tornou-se uma das ferramentas biotecnológicas mais utilizadas. Ela é amplamente empregada na produção comercial de espécies como banana, batata, alho, morango, abacaxi e diversas plantas ornamentais. Essas culturas exigem elevada uniformidade genética e qualidade sanitária, características facilmente obtidas por meio dessa técnica. Além da produção de mudas, a cultura de tecidos também possui outra importante aplicação: a conservação do germoplasma. Algumas espécies produzem sementes recalcitrantes, que não suportam armazenamento prolongado. Outras apresentam sementes com baixa viabilidade ou dificuldade de conservação. Nesses casos, em vez de armazenar sementes, torna-se possível conservar o próprio material vegetal em laboratório. Durante esse processo, as plantas permanecem vivas, porém com crescimento bastante reduzido. Isso permite conservar genótipos importantes durante longos períodos, sem comprometer sua viabilidade. Essa estratégia representa uma importante alternativa para preservar espécies ameaçadas, materiais utilizados em pesquisas e plantas de grande interesse para programas de melhoramento genético. Outra ferramenta extremamente importante da biotecnologia moderna é o uso dos marcadores moleculares. Antigamente, os pesquisadores precisavam aguardar o crescimento completo das plantas para verificar se elas apresentavam determinada característica desejada.
Esse processo consumia muito tempo, exigia grande área experimental e aumentava os custos dos programas de melhoramento. Com os marcadores moleculares, essa situação mudou completamente. Agora é possível analisar diretamente o DNA das plantas logo nas fases iniciais de desenvolvimento. Por meio dessa análise, os pesquisadores conseguem identificar genes relacionados à resistência a doenças, tolerância à seca, qualidade dos frutos, produtividade e diversas outras características agronômicas importantes. Isso significa que a seleção das melhores plantas pode ser realizada muito antes de elas atingirem a fase adulta. Como consequência, o desenvolvimento de novas cultivares torna-se muito mais rápido, econômico e preciso. Os marcadores moleculares aumentam significativamente a eficiência dos programas de melhoramento, pois permitem identificar exatamente quais indivíduos possuem os genes desejados. Outra importante ferramenta utilizada atualmente é a engenharia genética. Ao contrário do melhoramento convencional, em que milhares de genes são recombinados ao mesmo tempo durante os cruzamentos, a engenharia genética permite modificar diretamente genes específicos. Isso oferece muito mais precisão ao processo de obtenção de novas cultivares. Uma das aplicações mais conhecidas da engenharia genética é a transgenia. Na transgenia, um gene proveniente de outra espécie é introduzido no DNA da planta. Dessa maneira, a planta passa a apresentar uma característica que originalmente não possuía. Por meio dessa técnica, podem ser produzidas plantas resistentes a determinados insetos, tolerantes a herbicidas ou mais adaptadas a diferentes condições ambientais. Atualmente, diversas culturas agrícolas utilizam amplamente essa tecnologia, entre elas a soja, o milho e o algodão. Mais recentemente surgiu uma tecnologia ainda mais avançada, a edição gênica. A edição gênica pode ser considerada uma evolução da engenharia genética. Enquanto a transgenia normalmente envolve a introdução de genes provenientes de outra espécie, a edição gênica atua diretamente sobre os próprios genes da planta. Em vez de adicionar novos genes, essa tecnologia modifica genes que já existem naturalmente no organismo. Uma das ferramentas mais conhecidas para realizar esse tipo de alteração é o sistema CRISPR. Esse sistema funciona como uma espécie de tesoura molecular extremamente precisa, capaz de localizar um gene específico e realizar pequenas modificações exatamente no ponto desejado do DNA. Graças a essa precisão, torna-se possível corrigir ou alterar características importantes sem provocar mudanças desnecessárias em outras regiões do genoma. Por isso, a edição gênica é considerada uma das áreas mais promissoras da pesquisa agrícola atual. Espera-se que essa tecnologia tenha participação cada vez maior no desenvolvimento de novas cultivares hortícolas, oferecendo plantas mais produtivas, mais resistentes e melhor adaptadas às mudanças climáticas. O avanço da biotecnologia provocou uma verdadeira transformação no melhoramento vegetal ao longo das últimas décadas. Ferramentas como a cultura de tecidos, a micropropagação, os marcadores moleculares, a engenharia genética e a edição gênica reduziram significativamente o tempo necessário para desenvolver novas cultivares. Além disso, aumentaram a precisão da seleção, reduziram custos experimentais e ampliaram as possibilidades de obtenção de plantas superiores. Essas tecnologias também desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade vegetal. Ao preservar recursos genéticos importantes e produzir mudas com elevada qualidade sanitária, a biotecnologia contribui diretamente para a sustentabilidade da agricultura. Além de beneficiar os programas de melhoramento, essas ferramentas garantem que materiais genéticos valiosos permaneçam disponíveis para futuras pesquisas e para o desenvolvimento de novas cultivares. Em resumo, a biotecnologia tornou-se uma das principais bases da horticultura moderna. Ela complementa o melhoramento genético tradicional, acelera o desenvolvimento de novas variedades, aumenta a eficiência da seleção de plantas, possibilita a produção de mudas de alta qualidade, contribui para a conservação da biodiversidade e fornece recursos essenciais para enfrentar os desafios da agricultura do futuro. Graças a essas tecnologias, torna-se possível produzir alimentos com maior produtividade, melhor qualidade e maior sustentabilidade, atendendo às necessidades de uma população cada vez maior e de sistemas agrícolas cada vez mais eficientes. Capítulo 10. Cultivares e métodos de propagação em plantas hortícolas. O desenvolvimento da horticultura moderna está diretamente ligado à utilização de cultivares adaptadas às diferentes condições de cultivo e à adoção de métodos eficientes de propagação. Esses dois fatores caminham juntos e exercem grande influência sobre o sucesso da produção agrícola. A escolha da cultivar interfere diretamente em características como produtividade, qualidade dos frutos e hortaliças, resistência a pragas e doenças, duração do ciclo de cultivo e adaptação às condições de clima e solo. Entretanto, escolher uma boa cultivar não é suficiente. Ela também precisa ser propagada por um método capaz de preservar suas características genéticas ao longo das gerações. Caso contrário, parte do potencial produtivo pode ser perdida. Por isso, pode-se dizer que cultivar e propagação são dois conceitos complementares. Uma cultivar de excelente desempenho somente expressará todo o seu potencial quando for multiplicada utilizando o método mais adequado para manter sua identidade genética.
O termo cultivar é atualmente o mais utilizado para designar um conjunto de plantas que apresenta características morfológicas, fisiológicas, agronômicas e genéticas suficientemente uniformes para diferenciá-las de outras populações da mesma espécie. Além da uniformidade, uma cultivar precisa apresentar estabilidade. Isso significa que suas principais características devem permanecer praticamente inalteradas ao longo das sucessivas gerações, desde que seja utilizada a forma correta de propagação. Durante muitos anos foi muito comum utilizar a expressão variedade comercial. Entretanto, atualmente o termo cultivar é considerado tecnicamente mais correto e é o adotado pela legislação brasileira e pelos programas de melhoramento genético. Grande parte das cultivares existentes hoje foi desenvolvida em programas de melhoramento, nos quais diferentes plantas são selecionadas e cruzadas para reunir características agronômicas superiores. Por outro lado, existem também as chamadas cultivares crioulas. Essas cultivares foram desenvolvidas pelos próprios agricultores ao longo de muitos anos de cultivo e seleção, tornando-se altamente adaptadas às condições locais de solo, clima e manejo. As cultivares podem ser classificadas de acordo com sua origem e com a maneira pela qual são produzidas e multiplicadas. As primeiras são as cultivares crioulas. Essas variedades tradicionais foram conservadas por agricultores durante diversas gerações. Ao longo do tempo, tornaram-se muito bem adaptadas às condições ambientais da região onde são cultivadas e representam uma importante fonte de variabilidade genética para os programas de melhoramento. Outro grupo é formado pelas cultivares de linhagem. Essas cultivares são obtidas após sucessivas gerações de autofecundação e seleção. Como resultado, originam plantas altamente homozigotas e geneticamente muito uniformes. Esse tipo de cultivar é bastante utilizado em espécies autógamas e também serve como base para a produção de híbridos comerciais. Existem ainda as cultivares híbridas. Essas cultivares são produzidas pelo cruzamento entre duas ou mais linhagens puras previamente selecionadas. Como consequência, apresentam elevada uniformidade genética e frequentemente manifestam o fenômeno da heterose, também conhecido como vigor híbrido. Graças a esse efeito, os híbridos costumam apresentar maior produtividade, crescimento mais vigoroso, melhor adaptação ao ambiente e melhor qualidade dos produtos quando comparados às linhagens que lhes deram origem. Outro grupo importante corresponde às cultivares clonais. Essas cultivares são obtidas exclusivamente por propagação vegetativa. Como não ocorre fecundação durante sua multiplicação, todas as plantas produzidas permanecem geneticamente idênticas à planta matriz. Isso garante a manutenção integral das características desejáveis da cultivar. Por fim, existem as cultivares transgênicas. Essas cultivares são desenvolvidas utilizando técnicas de engenharia genética. Nesse processo são introduzidos genes específicos, capazes de conferir características como resistência a determinados insetos, tolerância a herbicidas ou adaptação a diferentes condições ambientais. Depois de compreender o conceito de cultivar, é necessário entender como essas plantas são multiplicadas. A propagação corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para produzir novos indivíduos. Nas espécies hortícolas, esse processo pode ocorrer de duas maneiras principais: por propagação sexuada ou por propagação assexuada. A escolha do método depende tanto das características biológicas da espécie quanto dos objetivos da produção. De forma geral, a propagação sexuada promove maior variabilidade genética, enquanto a propagação assexuada prioriza a uniformidade por meio da clonagem. Independentemente do método utilizado, o comportamento das plantas no campo depende da interação entre dois fatores muito importantes. O primeiro é o genótipo, que corresponde ao conjunto completo de genes presentes na planta. O segundo é o fenótipo, que representa todas as características observadas na planta e resulta da interação entre o genótipo e o ambiente em que ela está sendo cultivada. A propagação sexuada, também chamada de propagação gâmica ou seminípara, ocorre por meio de sementes produzidas após a fecundação entre os gametas masculino e feminino. Como cada fecundação reúne genes provenientes de dois indivíduos, cada semente origina uma planta geneticamente diferente das demais. Essa variabilidade genética representa a matéria-prima dos programas de melhoramento vegetal. É justamente essa diversidade que permite selecionar indivíduos superiores para desenvolver novas cultivares. Entretanto, existem algumas exceções. Quando ocorre autofecundação em plantas altamente homozigotas, a uniformidade genética é muito maior. Outra exceção é a apomixia. Na apomixia ocorre a formação de sementes sem que aconteça fecundação. Como consequência, as plantas originadas dessas sementes são geneticamente idênticas à planta-mãe. A propagação por sementes constitui o principal mecanismo natural de disseminação das espécies vegetais. Além disso, apresenta importantes aplicações comerciais na horticultura. Uma dessas aplicações ocorre em espécies que possuem baixa capacidade de regeneração vegetativa. Nesses casos, a propagação por sementes torna-se praticamente a única alternativa viável. Entre os exemplos encontram-se o mamoeiro e o coqueiro. Outra importante aplicação é a produção de porta-enxertos.
Espécies como citros, manga, abacate, caju e caqui normalmente utilizam plantas originadas de sementes para formar os chamados cavalos ou porta-enxertos. Essas plantas apresentam um sistema radicular pivotante mais profundo e vigoroso, proporcionando maior sustentação e melhor absorção de água e nutrientes. A propagação sexuada também pode ser utilizada na obtenção de clones nucelares por meio da poliembrionia. Na poliembrionia, uma única semente é capaz de originar vários embriões. Isso ocorre em espécies como os citros e algumas variedades de manga. Parte desses embriões desenvolve-se a partir do tecido nucelar da planta-mãe. Como consequência, originam mudas geneticamente idênticas à matriz e normalmente livres de vírus. Para produzir mudas de alta qualidade utilizando sementes, alguns cuidados são indispensáveis. É necessário selecionar plantas matrizes sadias, colher frutos de boa qualidade, realizar corretamente a extração das sementes e armazená-las sob condições adequadas de temperatura e umidade. Esses cuidados preservam tanto o vigor quanto o poder germinativo das sementes. O segundo grande grupo corresponde à propagação assexuada. Ela também recebe os nomes de propagação vegetativa, agâmica ou clonal. Nesse método não ocorre fecundação nem formação de sementes botânicas. As novas plantas são produzidas a partir de estruturas vegetativas da planta-mãe, como caules, folhas, raízes, rizomas, bulbos, tubérculos, gemas, meristemas, ápices caulinares ou até mesmo calos produzidos em laboratório. Toda essa técnica baseia-se diretamente no princípio da totipotência celular. A totipotência corresponde à capacidade que praticamente toda célula vegetal possui de regenerar uma planta completa quando colocada nas condições adequadas. Como consequência da propagação vegetativa, todas as mudas produzidas mantêm exatamente a mesma constituição genética da planta matriz. Essas mudas são chamadas de clones. Essa uniformidade faz com que todas as plantas apresentem exigências muito semelhantes em relação ao clima, à nutrição e ao manejo. Por esse motivo, a propagação vegetativa é amplamente utilizada para multiplicar cultivares de elevado valor agronômico, garantindo estabilidade na produtividade, na qualidade dos frutos e na resistência a doenças. A escolha da propagação clonal depende de diversos fatores. Entre eles destacam-se a espécie cultivada, a capacidade natural de regeneração dos tecidos, o custo do processo, a quantidade de mudas necessária e o padrão de qualidade exigido pelo mercado. Entre as principais vantagens da propagação vegetativa está a manutenção integral das características genéticas da planta matriz. Outra vantagem importante é a precocidade. Plantas propagadas vegetativamente normalmente florescem e produzem frutos muito antes das plantas originadas por sementes. Além disso, o viveiro consegue produzir mudas prontas para o plantio em menor intervalo de tempo. Outra vantagem bastante relevante é a possibilidade de multiplicar cultivares estéreis ou que produzem frutos sem sementes, algo impossível utilizando propagação sexuada. Entretanto, esse sistema também apresenta algumas limitações. Uma delas é o maior risco de transmissão de doenças. Como todas as mudas são produzidas a partir da planta matriz, vírus, bactérias e outros patógenos também podem ser transmitidos juntamente com o material propagativo. Por isso, torna-se indispensável utilizar plantas matrizes comprovadamente sadias. Outra limitação é a necessidade de infraestrutura especializada. Dependendo da técnica utilizada, podem ser necessários laboratórios, estufas de enraizamento, sistemas de nebulização e ambientes com controle rigoroso das condições de cultivo. Além disso, as estruturas vegetativas normalmente ocupam maior volume e apresentam maior peso do que as sementes, aumentando os custos de armazenamento e transporte das mudas. Existem diversos métodos de propagação vegetativa. A escolha da técnica depende das características da espécie, da facilidade de enraizamento, da infraestrutura disponível e dos objetivos da produção. Entre os principais métodos encontra-se a micropropagação, realizada em laboratório por meio da cultura de tecidos, permitindo multiplicação rápida e produção de mudas livres de doenças. Outro método muito utilizado é a estaquia. Nessa técnica, segmentos de caule, folhas ou raízes são retirados da planta matriz e estimulados a produzir raízes adventícias, originando novas plantas. Também podem ser utilizados estolões, filhotes e rebentos, estruturas naturais produzidas por diversas espécies para sua multiplicação. Outro método consiste na divisão de estruturas vegetativas subterrâneas. Nesse caso, órgãos como rizomas, bulbos e tubérculos são divididos em partes, e cada fragmento origina uma nova planta independente. Em resumo, o sucesso da horticultura moderna depende tanto da escolha correta da cultivar, quanto da utilização do método de propagação mais adequado. Enquanto as cultivares determinam o potencial produtivo, a qualidade e adaptação das plantas, os métodos de propagação garantem que essas características sejam preservadas ao longo das gerações. A propagação sexuada oferece variabilidade genética, fundamental para os programas de melhoramento, enquanto a propagação vegetativa assegura elevada uniformidade e manutenção das características desejáveis, tornando-se indispensável para a produção comercial de diversas espécies hortícolas. Capítulo 11. Principais métodos de propagação.
Os métodos de propagação vegetativa representam um dos pilares da horticultura moderna. Eles permitem multiplicar plantas mantendo exatamente as mesmas características da planta matriz, garantindo uniformidade na produção, maior precocidade e elevada qualidade genética das mudas. Entre os diversos métodos disponíveis, destacam-se a estaquia, a mergulhia, a alporquia, a enxertia e a cultura de tecidos. Cada técnica possui características próprias e é indicada para determinadas espécies ou situações de cultivo. A estaquia é um dos métodos de propagação vegetativa mais utilizados na horticultura. Sua popularidade se deve à simplicidade do processo, ao excelente aproveitamento da planta matriz e à capacidade de perpetuar variedades que apresentam elevado interesse agronômico. A técnica consiste em retirar uma parte da planta original, chamada estaca, e estimular a formação de raízes adventícias. Depois que essas raízes se desenvolvem, a estaca transforma-se em uma nova muda completamente independente. Como não ocorre fecundação durante esse processo, todas as mudas produzidas são clones da planta matriz, preservando integralmente suas características genéticas. Dependendo da espécie cultivada, podem ser utilizadas estacas provenientes de diferentes partes da planta. Existem estacas de caule, de folhas e até mesmo de raízes. Além disso, as estacas também podem ser classificadas conforme o estágio de desenvolvimento do ramo no momento da coleta. As estacas herbáceas são retiradas durante o período de intenso crescimento vegetativo, normalmente na primavera e no verão. Como apresentam tecidos jovens e elevada atividade fisiológica, costumam enraizar com bastante facilidade em muitas espécies. As estacas semilenhosas são coletadas no final do verão e no início do outono. Nessa fase, os tecidos já iniciaram o processo de lignificação, apresentando maior resistência sem perder totalmente sua capacidade de enraizamento. Já as estacas lenhosas são retiradas durante o inverno, período em que muitas plantas entram em dormência. Embora seus tecidos sejam completamente lignificados, diversas espécies apresentam excelente capacidade de regeneração nessa época do ano. O sucesso da estaquia depende da interação de diversos fatores internos e externos. Entre os fatores internos destacam-se a espécie cultivada, o potencial genético da planta, sua idade, seu estado fisiológico e o equilíbrio hormonal existente entre auxinas, citocininas e giberelinas. Já os fatores externos envolvem as condições ambientais, como temperatura, luminosidade, umidade e as características físicas e químicas do substrato utilizado para o enraizamento. Na prática, algumas espécies apresentam enorme facilidade para produzir raízes. É o caso da amora, da uva, da pitaia, da seriguela e da cerola. Outras espécies, entretanto, apresentam muito mais dificuldade de enraizamento. Entre elas destacam-se os citros, a goiaba, a uvaia, a jabuticaba e a pitanga. Nesses casos, torna-se necessário utilizar técnicas que aumentem as chances de sucesso. Entre essas técnicas encontram-se a nebulização intermitente, que mantém elevada umidade ao redor das estacas, o fornecimento adequado de nutrientes minerais, tratamentos preventivos com fungicidas e práticas como o anelamento ou pequenas lesões na base da estaca para estimular a formação de raízes. Entretanto, uma das estratégias mais eficientes é o uso de reguladores de crescimento vegetal. As auxinas sintéticas, como o ácido indolbutírico, conhecido pela sigla A e B, e o ácido indolacético, conhecido como A e A, estimulam fortemente o desenvolvimento de raízes adventícias. Esses reguladores podem ser aplicados de 3 maneiras diferentes. A primeira é a imersão basal lenta. Nesse método, a base da estaca permanece mergulhada em uma solução diluída durante aproximadamente 12 a 24 horas. A segunda é a imersão basal rápida. Nesse caso, utiliza-se uma solução muito mais concentrada, porém, a estaca permanece em contato com ela por apenas 5 a 10 segundos. Existe ainda a aplicação em pó. Nessa técnica, a base umedecida da estaca entra em contato diretamente com um produto formulado em talco contendo o regulador de crescimento. Outro importante método de propagação vegetativa é a mergulhia. A mergulhia baseia-se em um princípio bastante interessante. O ramo que dará origem à nova muda permanece ligado à planta matriz durante todo o período de formação das raízes. Assim, continua recebendo água, açúcares e nutrientes enquanto desenvolve seu próprio sistema radicular. Essa característica reduz muito o estresse hídrico e aumenta consideravelmente o índice de sobrevivência das mudas. Na mergulhia tradicional, um ramo flexível é curvado até o solo. Uma parte desse ramo é enterrada, permanecendo em ambiente úmido e escuro, condições que favorecem a emissão de raízes adventícias. Somente depois que o sistema radicular estiver completamente desenvolvido, é realizado o corte que separa a nova muda da planta matriz. Existem diferentes modalidades de mergulhia. Na mergulhia simples, enterra-se apenas uma parte intermediária do ramo. Na mergulhia de ponta, somente a extremidade do ramo é enterrada. Na mergulhia de trincheira, todo o ramo é colocado horizontalmente dentro de uma pequena vala, sendo gradualmente coberto com terra enquanto suas gemas brotam para cima. Na mergulhia de cepa, também chamada de mergulhia de montículo, a planta matriz é cortada rente ao solo para estimular intensa brotação. Depois, acumula-se terra ao redor desses brotos para estimular o enraizamento individual de cada um.
Já na mergulhia contínua, também conhecida como mergulhia chinesa, um ramo longo é colocado horizontalmente sobre o solo e todas as suas gemas são estimuladas a produzir novas plantas simultaneamente. Muito semelhante à mergulhia está a auporquia. A principal diferença é que o enraizamento não ocorre no solo. Na auporquia, o processo acontece diretamente sobre um ramo ainda preso à copa da árvore. Essa técnica é especialmente indicada para espécies arbóreas ou plantas cujos ramos são muito rígidos e não conseguem ser curvados até o solo. O procedimento começa com um anelamento completo da casca do ramo escolhido. Depois dessa remoção, a região é envolvida por um substrato úmido, normalmente musgo esfagno ou fibra de coco. Todo esse conjunto é protegido com plástico, de preferência escuro, para manter elevada umidade e favorecer o desenvolvimento das raízes. Quando as raízes tornam-se visíveis através do plástico, o ramo é cortado logo abaixo da região enraizada e transplantado para formar uma nova muda. A alporquia é muito utilizada em espécies como hibisco, jabuticabeira, amoreira, romazeira e lixia. Entre todos os métodos de propagação vegetativa, a enxertia ocupa posição de enorme destaque na horticultura e na fruticultura. Essa técnica permite reunir em uma única planta características provenientes de 2 ou até 3 indivíduos diferentes. Na enxertia ocorre a união íntima dos tecidos vegetais até que eles cicatrizem completamente e passem a funcionar como um único organismo. Uma planta enxertada apresenta duas partes principais. A primeira é o porta-enxerto, também chamado de cavalo. Ele corresponde à parte inferior da planta e é responsável pela formação do sistema radicular, pela absorção de água e nutrientes e por diversas características relacionadas ao vigor e à resistência. A segunda parte é o enxerto, também chamado de copa ou cavaleiro. Ele corresponde ao ramo ou gema da variedade comercial desejada, responsável pela produção das folhas, flores e frutos. Em algumas situações, utiliza-se ainda um terceiro componente chamado interenxerto. Esse segmento é colocado entre o porta-enxerto e a copa para aumentar a compatibilidade entre materiais geneticamente diferentes, controlar o vigor da planta ou conferir resistência a determinadas doenças. Depois que ocorre a cicatrização, os vasos do xilema e do floema unem-se novamente, permitindo circulação normal de água, nutrientes e açúcares por toda a planta. A enxertia apresenta inúmeras finalidades na horticultura. Ela permite aproveitar sistemas radiculares resistentes a doenças do solo, nematóides, seca ou salinidade. Também aumenta a longevidade dos pomares, melhora a produtividade, facilita a propagação de espécies que apresentam difícil enraizamento e proporciona maior uniformidade das plantas. Outra vantagem importante é a precocidade. Plantas enxertadas normalmente entram em produção muito antes daquelas obtidas por sementes. A enxertia também permite realizar a chamada sobreenxertia. Nessa técnica, substitui-se rapidamente a copa de um pomar adulto por outra cultivar mais valorizada comercialmente, aproveitando o sistema radicular já estabelecido. Além disso, pode ser utilizada para recuperar plantas danificadas e em pesquisas relacionadas à fisiologia vegetal e à identificação de viroses. O sucesso da enxertia depende de vários fatores. O primeiro deles é a compatibilidade genética entre o porta-enxerto e o enxerto. Quanto maior a proximidade botânica entre eles, maiores são as chances de ocorrer uma união permanente. Outro fator fundamental é o perfeito alinhamento do câmbio vascular. O câmbio é o tecido responsável pela formação dos novos vasos condutores. Se os câmbios do enxerto e do porta-enxerto não permanecerem em contato direto, dificilmente ocorrerá a união adequada. Também influenciam o sucesso da enxertia as condições ambientais, principalmente temperatura, umidade e incidência de luz. Além disso, é indispensável utilizar material vegetal saudável, ferramentas bem afiadas e devidamente desinfetadas, bem como realizar cortes precisos e uma boa fixação do enxerto. Os métodos de enxertia podem ser classificados em 3 grandes grupos. O primeiro é a borbulia, também chamada de oculação. Nessa técnica, utiliza-se apenas uma gema retirada da planta matriz. Essa gema é inserida sob a casca do porta-enxerto e, depois da cicatrização, origina toda a copa da nova planta. Na citricultura, o método mais utilizado é a borbulia em formato de T. Primeiramente, produz-se o porta-enxerto por sementes. Quando o caule atinge aproximadamente a espessura de um lápis, realiza-se um corte em forma de T na casca. A gema da variedade comercial é introduzida cuidadosamente nessa abertura e presa com fita plástica. Após a união dos tecidos, corta-se a parte superior do porta-enxerto para direcionar todo o crescimento para a nova copa. O segundo grupo corresponde à garfagem. Nesse caso, utiliza-se um pequeno segmento de ramo contendo 2 ou mais gemas. Entre suas principais modalidades encontram-se a garfagem em fenda cheia, em meia fenda e a fenda dupla, também conhecida como enxertia inglesa complicada. Cada uma apresenta pequenas diferenças no formato dos cortes realizados, mas todas possuem o mesmo objetivo, aumentar a área de contato entre os tecidos para favorecer a cicatrização. O terceiro grupo é a encostia. Nessa técnica, unem-se temporariamente 2 plantas completas, mantendo ambas vivas durante o processo de cicatrização. Somente depois que ocorre a união definitiva dos tecidos é que são realizados os cortes finais, formando uma única planta.
Embora seja um método mais lento, é muito útil quando existem problemas de compatibilidade entre os materiais. Por fim, destaca-se novamente a cultura de tecidos. A cultura de tecidos consiste no cultivo de pequenas porções vegetais, chamadas explantes, em ambiente completamente esterilizado e controlado. O processo envolve a seleção da planta matriz, coleta dos explantes, desinfecção do material, multiplicação em laboratório, enraizamento e, posteriormente, a aclimatação das mudas em casa de vegetação. Essa técnica permite produzir rapidamente grande quantidade de plantas sadias, uniformes e livres de doenças. Por isso, é amplamente utilizada em diversas culturas de interesse econômico, especialmente na produção comercial de batata e de outras espécies hortícolas. Em resumo, os métodos de propagação vegetativa representam ferramentas fundamentais para a horticultura moderna. Técnicas como estaquia, mergulhia, alporquia, enxertia e cultura de tecidos permitem multiplicar cultivares superiores, preservando integralmente suas características genéticas. A escolha do método mais adequado depende da espécie cultivada, da infraestrutura disponível e dos objetivos da produção. Mas todas essas técnicas possuem a mesma finalidade: produzir mudas uniformes, sadias, produtivas e capazes de atender às exigências da agricultura moderna. Capítulos 12 e 13. Implantação das culturas hortícolas e tratos culturais. Depois da escolha da cultivar, da produção das mudas e do preparo do solo, chega uma das etapas mais importantes da horticultura: a implantação da cultura. A implantação corresponde ao conjunto de operações realizadas para estabelecer definitivamente as plantas no local onde permanecerão durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Essa etapa ocorre após o preparo do solo, a correção da acidez por meio da calagem e a realização da adubação de base. Seu sucesso é determinante para garantir um bom desenvolvimento inicial das plantas e, consequentemente, alcançar elevados níveis de produtividade ao longo do cultivo. Embora muitas pessoas utilizem os termos plantio, semeadura e transplantio como se fossem sinônimos, cada um deles possui um significado específico. O termo implantação é o mais abrangente de todos, pois engloba qualquer forma utilizada para estabelecer uma cultura, independentemente do método empregado. A implantação pode ocorrer de 3 maneiras principais: por plantio, por semeadura ou por transplantio. O plantio é realizado utilizando estruturas vegetativas da planta. Entre essas estruturas encontram-se tubérculos, bulbos, rizomas, estacas e outros órgãos de propagação. Esse método é empregado principalmente em espécies que são multiplicadas vegetativamente. Como não ocorre fecundação, todas as plantas produzidas permanecem geneticamente idênticas à planta matriz. Já a semeadura consiste na distribuição de sementes. Ela pode ser realizada diretamente no local definitivo de cultivo ou em recipientes destinados à produção de mudas. Esse é o método mais utilizado nas espécies propagadas por via sexuada e é responsável pela formação inicial das plântulas. A terceira forma de implantação é o transplantio. Nesse caso, mudas são produzidas previamente em viveiros ou bandejas e somente depois de atingirem o desenvolvimento adequado são levadas para o local definitivo. Essa técnica apresenta diversas vantagens. Ela proporciona melhor aproveitamento das sementes, aumenta a uniformidade da lavoura e reduz as perdas durante o estabelecimento das plantas. Diversas hortaliças são implantadas por transplantio. Entre elas destacam-se o tomate, a alface, a couve, o pimentão e o brócolis. Nas hortas, a implantação normalmente é realizada em canteiros elevados. A principal função desses canteiros é melhorar a drenagem do solo, facilitar os tratos culturais e favorecer o desenvolvimento do sistema radicular. Normalmente, os canteiros apresentam largura variando entre 1,20 m e 1,50 m. Sua altura costuma ser próxima de 25 centímetros. Essas dimensões permitem que o produtor realize todas as operações de manejo sem precisar pisar sobre a área cultivada, evitando a compactação do solo. Os canteiros podem ser construídos manualmente com enxadas e outras ferramentas simples ou mecanicamente por meio de equipamentos específicos utilizados em grandes áreas de produção. Na fruticultura, o processo de implantação apresenta algumas diferenças. O estabelecimento das mudas normalmente ocorre em covas previamente preparadas. Embora as dimensões variem conforme a espécie e as características do solo, é bastante comum utilizar covas com aproximadamente 40 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Essas dimensões oferecem espaço suficiente para acomodar adequadamente o sistema radicular e incorporar corretivos e fertilizantes. Dependendo da cultura e do sistema de produção, também podem ser utilizados sulcos, linhas de plantio ou leiras. Outro conceito muito importante durante a implantação é o estande da cultura. O estande corresponde à quantidade de plantas existente em determinada área cultivada. Ele é definido principalmente pelo espaçamento entre plantas e entre linhas. A escolha do estande adequado influencia diretamente a produtividade da cultura. Quando as plantas ficam excessivamente próximas, ocorre intensa competição por água, luz, nutrientes e espaço. Além disso, a menor circulação de ar favorece o desenvolvimento de doenças.
Por outro lado, quando o espaçamento é muito grande, parte da área permanece sem aproveitamento, reduzindo o potencial produtivo da lavoura. Cada espécie apresenta recomendações específicas de espaçamento. Na cultura da batata, por exemplo, são comuns espaçamentos entre 80 e 90 centímetros entre linhas e entre 25 e 35 centímetros entre plantas. Nos pomares de laranja, o espaçamento normalmente varia entre 6 e 8 metros entre linhas e entre 2,5 metros e 5 metros entre plantas. Esses valores podem variar conforme a cultivar, o porta-enxerto utilizado e o sistema de produção adotado. Depois da implantação da cultura, inicia-se uma nova etapa do ciclo produtivo. Essa fase recebe o nome de tratos culturais. Os tratos culturais correspondem ao conjunto de práticas de manejo destinadas a criar condições favoráveis para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Seu objetivo é reduzir fatores que limitam a produção, aumentar a produtividade e garantir produtos de elevada qualidade comercial. Embora existam diferenças entre as diversas espécies hortícolas, algumas práticas são consideradas fundamentais para praticamente todas elas. Uma das mais importantes é a irrigação. A maioria das hortaliças apresenta elevado teor de água em sua composição e possui sistema radicular relativamente superficial. Por esse motivo, essas culturas são bastante sensíveis à falta de água. O fornecimento adequado de água favorece a germinação das sementes, estimula o crescimento vegetativo, melhora a absorção de nutrientes e contribui para o desenvolvimento dos órgãos comerciais da planta. Além disso, a irrigação adequada melhora a qualidade dos produtos colhidos e proporciona maior estabilidade da produção ao longo do ciclo. Outro importante trato cultural é o controle das plantas daninhas. As plantas invasoras competem diretamente com a cultura por água, nutrientes, luz e espaço. Quando não são controladas adequadamente, provocam significativa redução na produtividade. Uma das plantas daninhas mais conhecidas é a tiririca. Ela é considerada uma das espécies invasoras mais difíceis de controlar, devido à intensa capacidade de reprodução por tubérculos subterrâneos. O manejo das plantas daninhas pode ser realizado por diferentes métodos. Entre eles, encontram-se o controle manual, o controle mecânico, o controle cultural e o controle químico. Independentemente do método escolhido, recomenda-se iniciar o controle logo nos estádios iniciais de desenvolvimento das invasoras, reduzindo a competição com a cultura principal. Outro componente essencial dos tratos culturais é o manejo fitossanitário. Esse manejo reúne todas as práticas destinadas à prevenção e ao controle de pragas e doenças. As doenças podem ser causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. Todos esses organismos podem comprometer tanto a produtividade quanto a qualidade comercial da produção. Além das doenças, diversos insetos praga também provocam prejuízos importantes. Por esse motivo, torna-se indispensável realizar monitoramento constante das áreas cultivadas. Atualmente, recomenda-se utilizar o manejo integrado de pragas, conhecido pela sigla MIP. Essa estratégia combina diferentes formas de controle. Entre elas, destacam-se os métodos culturais, biológicos, físicos e químicos. O objetivo é reduzir os prejuízos econômicos e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos ambientais provocados pelo uso excessivo de defensivos agrícolas. Outro manejo muito importante é a adubação de cobertura. Durante o desenvolvimento das plantas, parte dos nutrientes aplicados inicialmente é absorvida pela cultura ou perdida por processos naturais do solo. Por isso, torna-se necessário fornecer novas aplicações de fertilizantes ao longo do ciclo. Na maioria das vezes, utilizam-se principalmente fontes de nitrogênio e, em algumas culturas, também fertilizantes potássicos. O parcelamento dessas aplicações aumenta o aproveitamento dos nutrientes pelas plantas e reduz perdas por lixiviação. Determinadas espécies também necessitam de tutoramento. Essa prática é utilizada principalmente em plantas que apresentam crescimento indeterminado ou caules pouco resistentes. O tutoramento pode ser realizado utilizando estacas, arames, fitilhos ou telas. Sua função é manter as plantas na posição adequada durante todo o desenvolvimento. Além de impedir o contato dos frutos com o solo, essa técnica melhora a circulação de ar, aumenta a entrada de luz no interior da planta, facilita os tratos culturais e reduz a incidência de doenças. Tomate, pepino e pimentão são exemplos clássicos de culturas conduzidas com tutoramento. Outra prática bastante importante é a poda. A poda consiste na retirada seletiva de partes da planta para direcionar seu crescimento e melhorar seu desempenho produtivo. Ela pode ser dividida em 3 categorias. A poda de formação é responsável por definir a arquitetura da planta. A poda de manutenção remove ramos secos, doentes ou mal posicionados. Já a poda de frutificação busca aumentar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Nos citros, a condução da copa segue critérios bastante específicos. O formato ideal da copa é triangular. A planta deve atingir aproximadamente 5 metros de altura, apresentar abertura entre 10 e 15 graus e manter espaçamento de aproximadamente 2,5 metros entre plantas. Essa arquitetura favorece a entrada de luz em toda a copa e evita a formação das chamadas áreas ocas, regiões internas excessivamente sombreadas e pouco produtivas. A condução dos citros ocorre em diferentes etapas. Primeiramente, são definidos os ramos primários.
Posteriormente, formam-se os ramos secundários. Por fim, desenvolvem-se os ramos quaternários, completando a estrutura produtiva da planta. Esse sistema melhora a distribuição dos galhos, aumenta a produção de frutos e facilita tanto os tratos culturais quanto a colheita. Outro manejo utilizado em algumas culturas é a amontoa. Essa prática consiste em acumular terra ao redor da base da planta, formando uma pequena elevação. A amontoa melhora a sustentação das plantas, favorece o desenvolvimento de órgãos subterrâneos e pode contribuir para o controle de plantas daninhas. Ela é amplamente utilizada em culturas como batata e milho. Também pode ser necessário realizar o raleamento. Quando ocorre elevada germinação, parte das plantas é removida para reduzir a competição por recursos. Esse procedimento permite que as plantas remanescentes cresçam com maior vigor. Em algumas espécies também é realizado o raleamento de frutos. Nesse caso, são eliminados frutos deformados, mal posicionados ou produzidos em excesso. Assim, a planta direciona seus recursos para um número menor de frutos, aumentando seu tamanho e melhorando sua qualidade comercial. A última etapa do ciclo produtivo é a colheita. Ela deve ser realizada no momento em que os produtos atingem o estágio ideal de maturação. Após a colheita, inicia-se imediatamente a fase de pós-colheita. Essa etapa envolve operações como limpeza, seleção, classificação, embalagem, armazenamento e transporte. Todos esses procedimentos têm como objetivo preservar a qualidade dos produtos, reduzir perdas e prolongar sua vida útil. Dessa forma, aumenta-se o valor comercial da produção e melhora-se o aproveitamento de tudo aquilo que foi cultivado ao longo do ciclo. Em resumo, a implantação correta da cultura representa o primeiro passo para uma produção de sucesso. A escolha do método adequado de estabelecimento, o espaçamento correto e o planejamento do estande garantem condições favoráveis para o desenvolvimento das plantas. Em seguida, os tratos culturais mantêm a lavoura saudável e produtiva por meio da irrigação, do controle de plantas daninhas, do manejo fitossanitário, da adubação, do tutoramento, da poda, da amontoa, do raleamento e da colheita realizada no momento adequado. O conjunto dessas práticas é fundamental para alcançar elevada produtividade e produtos de excelente qualidade comercial.